legal ter pessoas desse gabarito aí, dessa experiência para falar com a gente. E também pela gentileza, né? Foi muito atencioso na resposta e tal. Acho que é muito importante. Então, acho que agradecimento em nome do grupo inteiro aqui, primeiramente. Bom, maravilha. Muito obrigado pelo convite, Felipe. Todo o GED, na verdade, em nome do Felipe. É um prazer meu estar participando aqui também dessa reunião. Bom, me apresentar aqui brevemente. Meu nome é Vitor Hugo Almeida. Eu sou advogado aí do Bichara e Mota Advogados aqui no Rio. Estou há 6 anos agora aí já aqui Eu entrei como estagiário, né, para faculdade também, enfim, e fui agora já fazer um mestrado agora lá no IGE, em Direito Esportivo, e retornei agora em setembro, depois de um ano fora, e retomando aí os trabalhos aqui no Bichara e Mota. Também, enfim, minha vida também, o GED faz parte da minha vida. Eu junto com mais alguns colegas, nós fundamos também um grupo de estudo de Direito Esportivo lá aqui da PUC Rio, onde eu estudei. Então, enfim, mais que ninguém se dá importância e tento ao máximo aí poder contribuir. É um prazer para mim estar falando aqui no GED da FMG. Bom, acho que só já iniciando aqui um pouco o nosso papo, a minha ideia aqui, eu até falei com o Felipe, preparei uma apresentação só para listar alguns pontos aqui, mas acho que a ideia mesmo é fazer, enfim, mais do que uma aula, um bate-papo, uma conversa. Então, se vocês fiquem à vontade, se vocês quiserem conversar sobre algum tema, fazer alguma pergunta, interromper, ou mandar aqui no chat, ou enfim, ou pode falar mesmo. Nossa ideia é ter uma troca aqui. O tema, enfim, é a Lei Geral do Esporte, né? Um tema bem, acho que recente, né? Um tema que está aí em voga, foi aprovado agora há poucos meses, e o mercado ainda está se adaptando ainda, né? A gente começou agora, aqui no escritório, por exemplo, os primeiros casos onde se aplicou a Lei Geral do Esporte, seja a questão de revisão de contrato, o mecanismo de solidariedade, por exemplo, que operou também. Então, a gente está começando a ver a lei em prática, apesar de que, como a gente vai ver, o texto que foi aprovado após os vetos presidenciais você pode chamar de um Frankenstein jurídico aí, porque acabou que, enfim, foram aprovados diversos novos dispositivos da Lei Geral do Esporte, mas, ao mesmo tempo, vetaram vários, e por conta disso não pôde revogar a Lei Pelé, e aí ficou uma confusão aí que a gente, em determinadas situações, até para quem atua na área, quem lida na área, não sabe o que pode aplicar, o que não vai, o que foi revogado, o que não foi, não está muito claro. E aí depois a ideia é que agora voltou para o Senado, né? Enfim, que após essas discussões aí, deliberação tanto no Senado quanto no Congresso, a gente consiga ter algo mais concreto que traga uma maior segurança jurídica, eu acho, né, para todos que estão na área, porque da maneira que foi, enfim, apesar de reconhecer que alguns vetos fazem sentido, né, alguns vetos certamente têm embasamento jurídico, acho que acabou ficando um pouco confuso o ordenamento jurídico brasileiro desportivo, acabou ficando um pouco Frankenstein, né, como eu disse na expressão. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Eu consigo? Acho que eu estou de administrador aqui. Acho que você consegue, sim. Maravilha. Bom, maravilha, vamos lá. Introdução. Bom, a Lei Geral do Esporte, como eu falei, a lei número 14.597 aí, de 2023, ela foi sancionada oficialmente agora em dia 14 de junho de 23, com diversos vetos, né, e revogou algumas leis, a lei dos treinadores, estatuto do torcedor, a lei do Bolsa Atleta, a lei do futebol. Essas leis, enfim, já estavam há algum tempo já em vigor aqui no nosso ordenamento jurídico. Algumas delas realmente necessitavam de uma atualização, e a Lei Geral do Esporte, enfim, como o próprio nome diz, ela veio para substituir não só a Lei Pelé, que é a principal lei do esporte brasileiro, mas também veio englobar todas essas leis aí que a gente, às vezes, até esquece que existem no futebol, que a gente toca muito na Lei Pelé, foca muito, enfim, que é a principal, mas a Estatuto do Torcedor, a Lei dos Treinadores, a Lei do Bolsa Atleta, ela vem, pelo menos o texto inicial, né, a proposta de lei, ela veio englobando tudo isso, mas por conta desses vetos, das alterações que ela sofreu ao longo do processo legislativo aí, no final das contas, a gente não revogou a Lei Pelé,
só alguns dispositivos, obviamente, que conflitam com a Lei Geral do Esporte que foram revogados, e aí que está um pouco essa confusão que eu falei no início de o que foi revogado, o que não foi, o que a gente aplica em determinado caso, e também a Lei de Incentivo ao Esporte, como a gente vai ver, a Lei Geral do Esporte trouxe previsões específicas sobre o incentivo ao esporte nacional, então a lei também ficou revogada ao final. Bom, partindo já daqui do artigo 1º, acho que tem um ponto interessante aí, apesar de ter uma definição, ela trouxe ali que entende como esporte toda forma de atividade predominante física, que mantém mais ou menos na Lei Pelé, mas no final ela coloca que de modo informal organizado tenha por objetivo atividades recreativas, a promoção da saúde, o alto rendimento esportivo ou o entretenimento. Enfim, acho que esse entretenimento aí no final foi um dos grandes das inovações dessa lei, e acho que ele engloba bastante coisa, e aí da discussão. A gente costuma muito aqui no escritório, o Marcos Mota deve conhecer, ele adora usar a expressão sportainment, né? Que é justamente a expressão que a gente consagrou aqui, que é justamente o esporte como uma forma de entretenimento, né? A gente deixa de ver o esporte só como uma atividade física, obviamente, como um negócio, mas também como uma forma de entretenimento, uma forma de gerar ali curiosidade, gerar o público querer ir para o estádio, não só para uma paixão, por aquela amor de torcedor, mas porque aquilo ali é um espetáculo que traz entretenimento. No Brasil a gente tem melhorado, mas está engateando um pouco nisso, mas você vê principalmente, enfim, nos esportes americanos, agora até no futebol europeu, que eles criam todo um ambiente para que aquilo não dependa se o time ganhou ou perdeu, mas que sim que eu vou para lá para ter uma diversão, para ter um entretenimento, não só ir para o estádio, mas assistir de casa mesmo. Hoje em dia a gente fala que a Netflix, a Amazon Prime é uma competição, né, de concorrência com o esporte. O torcedor quer decidir se ele quer assistir a Premier League ou se ele quer assistir uma nova série que lançou na Netflix, entendeu? Então, esse entretenimento, acho que no primeiro ponto traz esse caráter mais de mercado para o esporte. E aí o segundo ponto que foi muito debatido é justamente o reconhecimento do esporte. Porque também acho que pode englobar ali, né? Eles botam realmente predominantemente física, o que talvez tenha excluído um pouco o esporte, né? E na redação original ela era um pouco mais ampla, mas quando ele coloca ali o alto rendimento esportivo ou entretenimento, ele abre margem para uma discussão para ver se a gente conseguiria encaixar ou não esse esporte, que é uma reivindicação antiga do mercado, mas o texto inicial até tinha mais, era mais abrangente nesse sentido, e até teve uma polêmica quando, na época, a ministra do Esporte, a Ana Moser, foi questionada sobre isso, sobre se esporte era esporte. Ela deu uma resposta negativa, né, que gerou ali um conflito, gerou ali um burburinho no mercado. E eu acho que, enfim, da maneira como está, por mais que tenha esse entretenimento no final, ele mantém essa predominante física, que, discussões à parte, o esporte talvez não se enquadre por ser talvez mais intelectual do que físico, apesar de exigir, sem dúvidas, ali um preparo físico, um preparo mental, e cansa, né, apesar... Mas fica essa discussão, foi uma bola mais para que levantar do que afirmar se tem ou não reconhecimento dos esportes. Bom, passando agora aqui, eu vou seguindo mais ou menos a ordem dos artigos, tá? Enfim, às vezes pode até não ficar tão conectado um tema com o outro, mas é porque realmente como está na lei, e aí, enfim, provavelmente vou pulando alguns artigos, mas aqui passando já para o 5º, interessante aqui no 5º é que ele finalmente esclareceu uma lacuna que tinha na Lei Pelé, ao reconhecer o vínculo não profissional entre atletas de 12 e 14 anos para sua participação em competições. A Lei Pelé previa que era a partir dos 14 anos que você poderia firmar ali um vínculo não profissional, um contrato de formação, mas, por outro lado, você tinha uma contradição, por exemplo, que a FIFA permitiu o pagamento de mecanismo de solidariedade para os clubes que contribuíssem à formação do atleta desde os 12. Então, você tinha ali uma lacuna que, muitas vezes, o atleta tinha ali ele chamava de um vínculo não desportivo, algo nesse sentido. Agora, a Lei Geral do Esporte procurou trazer aí essa possibilidade do menor de 12 a 14 anos ter um registro junto ao clube, junto à entidade de formação esportiva, mas ela trouxe ali uma exceção que ele não pode se alojar nos dependentes do clube, ficando vedada a sua residência nos trâmites seus familiares. Isso aí acaba, enfim, gerando que o clube eventualmente quer ter em sua base um atleta de 12 a 14, ou o atleta tem que morar já na cidade e se locomover, ou eventualmente o clube tem que trazer a família toda do atleta, que a gente sabe que acontece muito,
mas você percebe que não só nesse dispositivo, mas a gente já vê também na questão do clube formador, a Lei Geral do Esporte se preocupou muito com essa questão, acho que muito por conta da tragédia aqui do Ninho do Urubu, tem algumas outras denúncias de má instalação esportiva, se preocupou muito com o alojamento, a instalação desses menores junto aos clubes. E aí, de maneira diferente, menor de 12, a partir de 14 anos, ele pode, como a gente vai ver, ele pode ser alojado, mas para alojar menores, o clube tem que ter o certificado de formador, tem que preencher uma série de outros requisitos. Bom, aqui algo mais geral, é o conceito de autonomia esportiva, né, que está consagrado na nossa Constituição Federal, lá no artigo 217, mas a Lei Geral do Esporte procurou também aí detalhar e definir esse conceito, né? E vou ler rapidamente aqui, é o artigo 26, autonomia é atributo da organização esportiva em todo o mundo, e aí ele cita na forma da Carta Olímpica e limita a atuação do Estado, conforme reconhecido na Assembleia Geral da ONU, inscrito na Constituição Federal, e visa assegurar que não haja interferência externa indevida que ameace a garantia da incerteza do resultado esportivo, a integridade do esporte e a harmonia do sistema internacional denominado leque esportiva. Você vê que, enfim, ele trouxe até esse conceito aí que quem, enfim, já estuda e milita aí na área do esportivo deve conhecer, que é o da leque esportiva, que nada mais é do que o ordenamento jurídico esportivo nacional, né? Nacional e internacional aqui no Brasil. Então, a Lei Geral do Esporte procurou garantir e consagrar aí essa autonomia esportiva de forma que as próprias entidades de administração do esporte, a nível nacional a CBF, enfim, a nível internacional a FIFA no futebol especificamente, mas não só esse COI, possam regular e possam gerir o esporte da maneira como a gente sabe, o esporte tem suas especificidades, tem muitas peculiaridades, então a LGE procurou garantir essa autonomia, que já estava dentro da Constituição, mas agora está reproduzida na lei, e no parágrafo 2º ali procurou deixar claro que o esporte de alto rendimento é regulado por normas nacionais e internacionais e pelas regras de prática ativa de cada modalidade, aceitas pelas organizações nacionais de administração e regulação do esporte. Por que isso é importante? Porque na prática, né? Falar de isso aqui que a gente tem muito aqui no escritório, por exemplo, quando um processo esportivo, né, é levado à justiça comum. E aí, muitas vezes, enfim, falta de conhecimento mesmo. A gente sabe que um juiz de Tribunal de Justiça não tem a ver com conhecimento de direito desportivo amplo, né? E aí, muitas vezes, acaba ficando limitado ali e acaba aplicando, por exemplo, um dispositivo do Código Civil ou do Código de Processo Civil, quando, na verdade, há ali já na própria lei daquela federação, por exemplo, do esporte, tem na regulamento da CBF, o regulamento da FIFA, tem algo já específico para que se aplique-se naquela ocasião, ou, por exemplo, uma regra, por exemplo, de jurisdição da CNRD, uma regra de jurisdição do CAS, que muitas vezes a parte tenta afastar, e aí a Lei Geral do Esporte, ao prever ali nesse artigo 2º, expressamente que o esporte é regulado por normas nacionais e internacionais e pelas regras de prática esportiva, ele dá mais força, ele aumenta ali a importância desses regulamentos, apesar de não fazerem parte ali do ordenamento nacional como em geral, ele garante que a lei esportiva, que a gente chama, tem seu papel, tem sua força, e por mais que a gente pode chamar de soft law ali, né? Então, é algo que não pode até não fazer parte do ordenamento jurídico nacional, mas ele reconhece que ele tem sua importância e deve ser aplicado para procedimentos, para controvérsias envolvendo o esporte. Bom, passando aqui brevemente também, enfim, esses aqui são 2 sistemas que foram criados por meio da Lei Geral do Esporte, o Finesp e o SNIE. Basicamente, eles têm ali como objetivo garantir a integração dos agentes esportivos, atuando na promoção de políticas públicas, promover a inclusão social, capacitação de servidores. Esse é mais aquilo que a gente está falando do esporte como fenômeno de manifestação social, então a gente está falando ali que, obviamente, a gente não pode só criar uma lei geral do esporte focando na aplicação para os atletas de alto rendimento, para o futebol. O esporte tem essa função social, tem essa função de integração, de educação, de desenvolvimento, né, de características, e tanto o Finesp busca garantir isso, e não só isso. A gente vai ver que a Lei Geral do Esporte também buscou a adoção de medidas de combate à violência, corrupção, racismo, isso tudo, homofobia, isso tudo faz parte do Sistema Nacional do Esporte, que foi algo que foi criado ali para garantir que o esporte tem essa função social
de ajudar as pessoas, de promover a atividade física, tudo isso que já está na Lei Pelé, mas agora está melhor definido e está mais bem estruturado, podemos dizer assim, na Lei Geral do Esporte. E o Sistema Nacional de Informações nada mais é que um sistema criado especificamente para coletar, sistematizar e interpretar dados relacionados ao esporte no país, para que possa aí sim desenvolver melhores programas, melhores projetos junto com os entes, com os estados, com as federações locais, para garantir o desenvolvimento do esporte, tanto de alto rendimento como a nível escolar, a nível ali de educação e prática desportiva. Bom, gente, de novo, se vocês quiserem interromper, se tiver alguma dúvida, podem falar. Enfim, vou passando aqui, mas fiquem à vontade. Bom, aqui falando, ainda que a gente está falando no outro slide de transparência, né, de combate à corrupção, a gente vai ver que a Lei Geral do Esporte trouxe ali vários dispositivos para garantir uma maior transparência no esporte, que a gente teve nos últimos anos aí vários casos de denúncia de corrupção no esporte, tanto a nível nacional quanto internacional, presidentes de federações que sofreram impeachment, enfim. E aí a gente vai ver que o artigo 36 prevê expressamente que, para receber repasses de recursos públicos federais, as organizações de administração e prática esportiva devem demonstrar que eles têm viabilidade e autonomia financeira, transparência na gestão, inclusive sobre questões contratuais, de patrocínio e propriedade intelectual, autonomia do Conselho Fiscal, e aí muito interessante, mínimo de 30% de mulheres nos cargos de direção. Então, ele privilegiou ali buscar também a participação das mulheres no esporte, e aí os atletas também têm que ter participação nas eleições, na aprovação dos regulamentos. E aí deixou claro que os gestores submetem à regra de gestão corporativa, conformidade legal e regulatória, transparência e manutenção da integridade da prática de competições esportivas. Bom, esse aí para mim é certamente um dos grandes avanços aí da lei. A gente sabe que, obviamente, nos últimos anos foi desenvolvendo as normas de governança, de compliance, dentro das associações, dentro das confederações locais, até mesmo de clubes, enfim, alguns clubes, acho que talvez o Flamengo, lá em 2013, foi o primeiro clube a se movimentar nesse sentido, quando ele alterou o estatuto dele para, de forma a penalizar, a responsabilizar os dirigentes por eventuais más práticas de gestão, por eventuais perdas que causassem para o grupo, e foi um sucesso. Hoje em dia está colhendo os frutos disso. Depois disso, vários outros clubes promoveram, e agora com as SAFs, então, isso está muito mais claro, porque são sociedades anônimas, elas têm uma obrigação de compliance, de transparência muito maior, e sem dúvidas é um dos grandes benefícios que a SAF trouxe para o futebol brasileiro, pelo menos em tese, né, a necessidade de maior transparência e governança dentro dos clubes, né, dentro das sociedades anônimas de futebol. E aí, enfim, como o esporte brasileiro, sobretudo o esporte olímpico, né, tirando um pouco o futebol, ele é muito financiado ainda hoje. Você tem o vôlei, o basquete, umas outras que ainda conseguem ser sustentáveis, mas muitos esportes são dependentes ali dos incentivos fiscais, dependentes do patrocínio de órgãos estatais. E aí, enfim, ela procurou colocar na lei que, para receber qualquer dinheiro, para ter direito a acessar esse patrocínio, acessar esse incentivo, os gestores, enfim, a própria associação como um todo deve preencher uma série de requisitos de transparência, de equidade ali entre homens e mulheres de alguma forma, 30%, né? E isso certamente tem, ao meu ver, pontos muito benéficos para o desenvolvimento do esporte nacional, né? Da mesma forma, a ficha limpa no esporte, aí ele faz um paralelo direto com a lei da ficha limpa que a gente aplica aqui na política, né? Ela coloca no artigo 65 que são inelegíveis e impedidos de exercer funções de direção nas ações esportivas as pessoas inelegíveis para o exercício de cargos públicos na forma da legislação eleitoral pelo período de inegibilidade nela fixado. Bom, isso para mim também, a meu ver, um grande avanço, né? Você tem já a proibição de condenar no segunda instância, enfim, na lei geral, na lei da ficha limpa, e agora você traz isso para o esporte, porque a gente sabe que ao longo dos anos o esporte e a política se conectam, tem muitos dirigentes que saem para ser candidatos, e vice-versa, principalmente em cidades menores, e agora você traz isso de forma a garantir essa maior transparência, essa maior uma governança melhor no esporte, aplica-se a lei da ficha limpa também em âmbito esportivo. Bom, esses são atributos mais gerais, aqui de transparência. Agora aqui vamos partir já um pouco para a parte do contratual, digamos, né?
a lei geral do esporte ela prevê ali expressamente uma definição de atleta profissional. Ela amplia, na verdade, a função do atleta profissional a outras formas de contratação além do contrato de trabalho, incluindo o contrato de natureza civil. Porque qual é a chave da questão ali? A gente vai ver no artigo 82, considera-se atleta profissional praticante do esporte de alto nível que se dedica à atividade esportiva de forma remunerada e permanente e que tem na sua atividade sua principal fonte de renda por meio do trabalho, independente da forma como recebe sua remuneração. Por que essa alteração é tão relevante? Porque na Lei Pelé você já tinha essa previsão de que era considerado atleta profissional quem recebia, quem se dedicava à atividade esportiva de forma remunerada, mas entendia-se que era só aqueles que recebiam salário, né, CLT, que seja, para praticar a sua atividade. E qual é o grande problema aí? A gente sabe que a realidade que é essa do futebol, que o atleta tem contrato de trabalho esportivo, formalizado com o clube da federação, não era a realidade muito de esporte. Então, muitas vezes, um atleta ele não recebia nada de um clube, por exemplo, ou usava as instalações do próprio COB para treinar, só que ele recebia, por exemplo, o Bolsa Atleta, ele tinha contratos de imagem, tinha contratos de patrocínio com empresas, e muitas vezes essa é a fonte de renda. Então, o atleta ele não recebe nada, ou recebe muito pouco de um clube que usa a sua marca, ou usa as instalações esportivas, só que ele tem um contrato de R$30 mil com a Nike, com uma outra empresa. Ou tem um contrato de exploração de imagem com o clube, muitas vezes até o clube para evitar de pagar ali para evitar de se vincular ser elitista com o atleta, ou mesmo que já na Lei Pelé, ele assinava um contrato de exploração de imagem do atleta, em troca o atleta poderia usar as instalações do clube, mas teria que usar o escudo do clube em aparições públicas, e agora a Lei Geral do Esporte procurou promover que, olha, se esse atleta de alguma forma, nem que seja através de contratos cíveis, contratos de imagem, patrocínio, consegue sustentar através da prática do esporte, ele é considerado, para todos os fins, um atleta profissional. Então, a gente está vendo ali no artigo 82, a atividade salariada não é a única forma de caracterização da profissionalização do atleta. E aí o futebol, a gente vai ver que a Lei Geral do Esporte, o que para mim também é positivo, porque a Lei Pelé é uma lei criada para o futebol, né? Só que ela tinha que ser aplicada para outros esportes. A Lei Geral do Esporte, ao invés de fingir que é uma lei, fingir que está também levando em consideração, ela atacou o problema e criou disposições específicas para o futebol que diferenciam de outros esportes. Então, a gente vai ver, por exemplo, questão de adicional noturno, questão de horas extras, e aqui também, na definição de atleta profissional, ela diferencia. Então, será caracterizada a atividade de atleta profissional na modalidade de futebol, por remuneração pactuada em contrato especial de trabalho esportivo, firmado com a organização que se dedica à prática esportiva. Então, o que a gente falou ali em cima é para os esportes olímpicos, digamos, né? No futebol, por toda essa peculiaridade, é necessário a pactuação em contrato especial de trabalho esportivo. Tem uma mudança aí, ele era desportivo, agora mudou para esportivo. Ninguém sabe explicar por que a mudança, mas tem essa pequena mudança aí no texto, né? Então, o futebol, especificamente, até por conta da necessidade, por exemplo, de inscrição nas federações, para poder disputar o campeonato, ele tem que estar registrado na Federação Estadual ou na CBF, e a própria FIFA, para reconhecer o atleta profissional, é um atleta que tem um contrato escrito, isso está no RCP da FIFA, que tem que ser em writing, né? Muitas vezes você não tinha essa definição de um atleta com contrato verbal, poderia ser considerado um contrato. Então, a Lei Geral do Esporte faz essa diferenciação para o futebol, que, a meu ver, é também necessário. Além do atleta, também traz aqui critérios para a profissão de treinador. Tá? A própria CBF, em âmbito nacional, a UEFA, a Conmebol, já tinha algumas disposições específicas de licença para que o treinador pudesse eventualmente atuar numa Série A, na Série B, na Série C, mas agora a Lei Geral do Esporte busca trazer critérios para que a pessoa possa exercer o cargo de treinador. Ela adiciona um prazo mínimo de 6 meses de contrato e prazo máximo de 2 anos, já que já estava previsto na Lei Pelé, e ele condiciona a sua atuação a favor do clube de registro do BID. Então, assim como os jogadores, os treinadores também têm que estar registrados no BID para poder estar lá na beira do campo atuar. E o exercício aí, no 75, parágrafo 2º, ele prevê que o exercício da profissão de treinador deve estar exclusivamente assegurado aos portadores de diploma de educação física, ou seja, ela privilegia aí o profissional da educação física, que já
tradicionalmente já tem ali uma certa... É quem já está presente no mercado de treinadores, provavelmente, ou aos portadores de diploma de formação profissional em nível superior, em curso de formação profissional oficial de treinador esportivo, devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação, ou em curso de formação profissional ministrado pela Organização Nacional que administra e regula a atividade esportiva. Então, ali ela fez essa exceção, que não necessariamente precisa ser um curso de educação física, mas se for aqueles cursos que atualmente são oferecidos pela CBF Academy, ou sim, e aí nos outros esportes podem ter outro, confesso que eu não conheço, mas no futebol que a gente sabe é a CBF Academy que oferece lá os cursos de licença dela, ele também pode substituir com educação física um diploma nesse curso de formação da CBF ou em outro curso de treinador reconhecido pelo Ministério, chancelado pelo Ministério da Educação. Enfim, interessante para prever aí, na verdade, evitar aventureiros, não aventureiros, mas assim, que o atleta, mesmo, por exemplo, o atleta que se aposente, ele tem a necessidade de, acho que às vezes, não, bota fulaninho, demitiu um, agora que essa bagunça brasileira, não, demitiu um, bota um jogador que está aqui, que se aposentou agora, para chegar lá, para poder treinar, ele vai ter que, no mínimo, passar ali por um curso da CBF, e até de cara você não pode pegar uma licença Pro, por exemplo, que é a licença para treinar na Série A, tem que ir galgando ali, evoluindo, o que eu acho super positivo, do ponto de vista que você realmente oferecer capacitação para os nossos treinadores, que é algo que é uma lacuna do futebol brasileiro. A gente fala muito que o Brasil é um pouco atrasado em formação de treinadores, a gente vê essa invasão de treinadores estrangeiros, e a CBF vem investindo bastante nos últimos anos nessa capacitação e formação dos treinadores, e esse artigo da Lei Geral do Esporte privilegia esse investimento da CBF em curso de formação. Bom, aqui, enfim, há outros critérios exclusivos, né? E aí ele fala dos treinadores estrangeiros, realidade só brasileira, né? Eles têm que comprovar ter a licença na Associação Nacional de Origem. Então, a maioria deles tem, até porque para treinar lá eles precisam disso, até para treinar em competições da UEFA, por exemplo, você precisa de uma licença UEFA, e aí isso tem, mas ela existe também para não desigualar, né? Porque senão, se você exigir uma formação brasileira e não exigir de um estrangeiro, você ainda estaria criando um desequilíbrio aí, que já está desequilibrado o mercado, aí desequilibrar ainda mais nesse sentido. E aí ele prevê expressamente também os ex-atletas aqui, né? Que a gente estava falando anteriormente. Ele tem que ter exercido por 3 anos consecutivos ou 5 alternados a atividade de atleta, né? De jogador, e aí tem que participar de curso de formação de treinadores, enfim, mais ou menos como estava no outro artigo, mas ele prevê expressamente em relação aos ex-atletas para eles poderem exercer essa atividade de treinador esportivo. Bom, aqui já passando para o contrato especial de trabalho esportivo, como eu falei. Basicamente privilegiou a manutenção de muitos conceitos da Lei Pelé, por exemplo, prazo mínimo de 3 meses, prazo máximo de 5 anos. A cláusula indenizatória desportiva manteve-se no valor do limite máximo de 2.000 vezes para o salário médio contratual para transferências nacionais e limitada para transferências internacionais. O atleta do clube responde de maneira solidária. E aí, aqui os 2 principais pontos de divergência. A cláusula compensatória desportiva. No final das contas, como eu vou passar, já vou até adiantar aqui, no final das contas, o projeto inicial de... Entrei no mudo aqui, desculpa. Não, o projeto inicial da Lei Geral do Esporte previa, alterando como estava antes na Lei Pelé, que a cláusula compensatória desportiva poderia ser livremente pactuada entre as partes, mas que o valor mínimo, que o piso, poderia ser de 50% do restante do contrato, pagos de maneira parcelada, e aí tem uma exceção, os contratos de 12 meses não poderiam ser 50, tinha que ser 100, até 12 meses, mas com a previsão de redução caso o atleta celebrasse um novo contrato com outro clube. Essa ideia vem do próprio FIPA-RSTP, que no artigo 17.1 lá prevê o que eles chamam de mitigated compensation, né? Que é justamente que caso até o período inicial, até o prazo de vigência original do contrato, o atleta assinasse contrato com outro clube depois da rescisão, esse valor seria descontado, porque a ideia do artigo ali era evitar compensar danos. Então, se o atleta assinou para outro clube e está jogando, está recebendo salário, ele mitigou esses danos, então o clube desconta esse valor. O projeto inicial veio com isso, veio com um desconto de 50%, que, enfim,
é considerável, porque hoje em dia, se o atleta assinou um contrato, ele sabe que, assim, a menos que ele dê justa causa, que é muito raro, ele tem aquilo garantido. Então, se eu assinei um contrato de 10 milhões de reais por 5 anos, eu tenho garantido esses 10 milhões de reais, eu posso até sair, posso até renunciar, posso, enfim, mas aquilo dali, se tudo der certo, se eu não der a justa causa, eu vou receber aquele valor. E aí agora não, agora você precisou de 50%. Então isso acabou, por exemplo, o jogador tem contrato de 2 anos com o clube, não está jogando, enfim, está com problema, está no banco de reserva. Atualmente, para o clube, ele fala assim, vou rescindir, mas o rescindir tem que pagar o salário até o final, melhor deixar ele aqui, melhor tentar emprestar, melhor, não sei o quê. Com esse novo projeto de lei, ele podia rescindir e economizar 50% do salário do atleta, que para o clube seria muito bom. Agora, para o atleta, eles ficaram, enfim, gerou ali um certo receio no meio, e aí, enfim, teve essas famosas, que acompanhou o Brasileiro no ano passado, em todos os jogos, ali, a partir da rodada, os atletas no apito inicial faziam esse gesto aqui, né, de botar a mão na boca, como protesto, principalmente por esse dispositivo da causa processual esportiva. Foi feito um lobby ali, enfim, sindicato dos atletas principalmente, e aí, enfim, finalmente, depois na hora de sancionar a lei, quando chegou no presidente Lula, ele foi vetado, além de vários outros dispositivos, especialmente esse, foi mantido aquele piso que a gente viu na Lei Pelé, que é o piso aqui de limite máximo de 400 vezes o valor do salário e limite mínimo, que era a questão, o valor total de salários mensais a que teria direito a término até o período do contrato. Então, enfim, esse ponto aí que certamente esse lobby, essa pressão dos atletas funcionou, pelo menos por enquanto aí não foi mantido o que estava lá, e o atleta tem garantido o que está no contrato até o final desse, mesmo em caso de não antecipado. Bom, também interessante falar de futebol feminino também um pouco, que traz previsões específicas sobre o futebol feminino. Isso já está, na verdade, na própria FIFA, já reconhece isso no RCP dela, mas a Lei Geral do Esporte procurou trazer também para o tratamento do direito nacional. Ela veda expressamente a condicionar contrato de trabalho a questões de gravidez ou licença maternidade. Então, está ali no artigo 86, parágrafo 10º, os contratos celebrados com as mulheres, ainda que de natureza civil, não poderão ter qualquer tipo de condicionante relativo à gravidez, à licença maternidade ou a questões referentes à maternidade em geral. Então, enfim, nos parece um pouco até absurdo falar isso, né? A própria legislação trabalhista já traz ali proteções à mulher grávida, mas a ideia do legislador aí foi condicionar, que a gente, antes de ter esse dispositivo, era possível, por exemplo, que um clube condicionasse em caso de gravidez, o contrato fica suspenso, não vai de pagamento de salários até que acabe a licença maternidade, algo nesse sentido, enfim, a própria CLT aqui vai contra isso, né, tem a possibilidade de afastamento, mas então agora a Lei Geral do Esporte procurou trazer isso, incorporar também na lex esportiva, né, que a gente disse, essa questão da proibição de condicionar contratos de trabalho de mulheres à gravidez e maternidade. Ainda nessa área de contrato, de remuneração, é interessante também ver as alterações nos contratos de natureza civil, né? Primeiro que ela prevê expressamente que os contratos de imagem, prêmios e luvas têm natureza civil e devem constar contrato avulso. Direito de imagem já era algo já consagrado na jurisprudência nacional, enfim, lá no início tinha muita discussão se era trabalhista, se era civil, qual era a competência, se tem um contrato de imagem ou de trabalho. Você cobra os dois juntos, você separa. Há alguns anos já que o entendimento era que o contrato de imagem devia ser cobrado na justiça possível, né? Mas agora a lei também trouxe essa previsão. E aí o diferente, o novo, é em relação a prêmios e luvas, né? Porque muitas vezes a gente via esses dois institutos incluídos no contrato de trabalho, eram pagos ali muitas vezes por fora, né? Por bicho, provavelmente, hoje em dia nem tanto, mas há 20 anos atrás era pago em dinheiro vivo, era algo ali meio obscuro, e aí a gente está falando agora eles têm natureza de imagem. Na verdade, a jurisprudência também já reconhecia que bichos e eventuais outras premiações não compunham a remuneração do atleta, só que eles tinham, em tese, ali uma natureza também salarial, né? Uma natureza trabalhista, e agora não, agora
a questão vai ser constar em contratos avulsos. Isso vai ser algo que vai ter que ser alterado no dia a dia dos clubes mesmo, possivelmente, porque, por exemplo, prêmios e luvas muitas vezes entravam já no contrato de trabalho, ou os clubes podem, enfim, mudar a natureza, vamos ver como é que eles vão colocar isso no contrato, mas certamente muda aí a dinâmica do mercado, principalmente em relação a prêmios e luvas. Imagem já era considerado um contrato civil, até porque muitas vezes é celebrado com um terceiro, né, como a empresa para a qual o atleta cedeu a exploração da sua imagem. Isso aqui é muito interessante falar também, que é a diminuição do prazo para revisão indireta, contrato especial de trabalho desportivo. Na Lei Pelé, artigo 41, estava previsto que no caso de atraso no salário dos atletas, período igual ou superior a 3 meses, o atraso todo em parte, né, o atleta poderia rescindir o contrato por justa causa. E aí, por outro lado, o FIFA-RSTP, que é o regulamento da FIFA, previa que eram 2 meses, o que a FIFA já tinha estabelecido em outras jurisprudências. E você criava até ali uma diferença, né? Porque, por um lado, se fosse, por exemplo, um contrato de âmbito internacional entre um clube brasileiro e um atleta estrangeiro, se fosse FIFA, ele poderia rescindir em 2. Mas aí o mesmo atleta, do mesmo clube, na mesma folha salarial, se fosse brasileiro, se não tivesse previsão diferente no contrato, poderia rescindir em 3. Então, agora, a Lei Geral do Esporte também incorporou esse dispositivo do FIFA-RSTP e diminuiu para 2, como você pode ver ali, a hipótese de revisão indireta do contrato de trabalho esportivo, inadimplência da organização esportiva empregadora, quando você contratual de remuneração do atleta profissional, ou ao contrário, direito de imagem, é importante isso também, era algo que também já estava na Lei Pelé, mas no outro artigo, que ela considerava para fins de remuneração também direito de imagem, agora já está no próprio artigo, no caso 90 agora, por período igual ou superior a 2 meses, ficando o atleta livre para transferir a outra organização esportiva e exigir a cláusula compensatória e os haveres devidos, tá? E aí, uma outra também questão interessante que eles colocaram no parágrafo 4º, em relação à inscrição desse atleta que rescinde o contrato, é algo que a FIFA também flexibilizou, principalmente na época da pandemia, e já estava no regulamento dela, que é que os atletas com contrato especial rescindido na forma do artigo 1º fica autorizado a transferir para outra organização esportiva, independente do número de partidas das quais ele vai passar na competição. A gente sabe que o brasileiro, por exemplo, até hoje tem aquele limite de 7 jogos, né? Então, se no caso o clube rescindir o contrato, se o atleta não ficar prejudicado pela mora do clube, ele abre essa questão para o atleta, bem como disputar a competição de andamento por ocasião da necessidade da rescisão contratual, respeitada a data de limite das inscrições previstas no regulamento do calendário esportivo. Então, enfim, para o brasileiro, a Copa do Brasil, a Libertadores, elas têm a limitação dela, mas ela prevê que, mesmo que o atleta, por exemplo, tenha disputado mais de 7 partidas, ou na Copa do Brasil, pelo regulamento, se ele disputou partida por um clube, ele não pode mais disputar por outro, só que nesse caso, se for a rescisão indireta prevista no artigo 90, parágrafo 1º, ele vai poder abrir essa exceção para não prejudicar o direito ao trabalho do atleta, no princípio condicional aí de ele poder se movimentar entre os clubes sem que ele fique sem receber, porque nesse cenário o clube não está pagando ele rescinde, o clube ele teria que cobrar na justiça, enquanto isso nenhum clube ia querer contratar ele porque ele não poderia jogar na competição. Então, privilegiou o trabalhador aí, a Lei Geral do Esporte nesse sentido. Interessante também, esse ponto aqui para mim é o mais interessante, junto com a questão da cláusula compensatória, que é a definição de direitos econômicos. A Lei Geral do Esporte trouxe expressamente uma definição de direitos econômicos, está ali no artigo 94, enfim, vou ler aqui brevemente. Entende por direitos econômicos todo e qualquer resultado ou proveito econômico oriundo da transferência temporária ou definitiva do vínculo desportivo de atleta profissional entre organizações esportivas empregadoras, do pagamento de cláusula indenizatória esportiva prevista em contrato especial de trabalho esportivo ou da compensação por rescisão de contrato fixada por órgão tribunal competente. E aí, no parágrafo único, ela colocou: a sessão de negociação de direitos econômicos dos atletas submetem-se às regras e aos regulamentos próprios de carga de organização e legislação esportiva e à legislação internacional de federações esportivas. Por que esse dispositivo? E, assim, já adianto a vocês que não era assim no texto original. O texto original era, enfim, então eram, se não me engano, 8 ou 9 incisos e parágrafos, porque ele previa, na verdade, a regulamentação, vou até passar aqui, do TPO no Brasil, do Third Party Ownership. Assim, não sei se estão familiarizados com esse conceito, mas, assim, basicamente, pela proposta de lei original, os clubes brasileiros poderiam negociar
direitos econômicos dos atletas com terceiros, com empresas, com bancos, lucros, algo que foi banido pela FIFA lá em 2015, e desde então permanece banido. Só que, enfim, de maneira até inovadora, o legislador, quando propôs o legislador do esporte, buscou trazer ali, enfim, pode, depois se tiverem curiosidade, posso até trazer aqui, mas o texto original previa, por exemplo, que os clubes poderiam ceder até 30%, que eles poderiam ceder, eles tinham um limite, não poderiam ceder de atletas, por exemplo, se fosse menor de 18, só 3 atletas, eles não poderiam ceder para a mesma empresa, ou pessoa física, ou empresa, se ele fosse sócio, mais de 5 atletas, para evitar que esse empresa, esse sócio, exercesse um controle muito grande sobre a política de transparência do clube. Enfim, era muito interessante, assim, de verdade. Eu acho que certamente traria um problemaço para o Brasil em relação à FIFA. A FIFA, obviamente, não gostaria de ter que enfrentar essa liberação, porque principalmente o que aconteceria é que ela valeria em âmbito nacional, mas não valeria em âmbito internacional. Então, enfim, se o atleta fosse transferido para um clube do exterior, não se aplicaria, mas no Brasil ficaria ali uma confusão. Só que o que eu mais gostei, pessoalmente, foi a provocação que fizeram ali para a FIFA, porque eu acho que tem que ser debatido, sim, enfim, na minha opinião pessoal, o TPO, assim, com controles, com restrições, obviamente lá atrás, isso é tema para uma aula inteira só, enfim, mas obviamente lá atrás tinha perdido o controle um pouco a FIFA, tinha perdido um pouco o controle, o dinheiro estava muito saindo do futebol, indo para a empresa, tinha jogador que era 90% de uma empresa, e aí a FIFA, mas o FIFA regular, ela baniu, ela falou, não pode mais, acabou, e o principal prejudicado com isso foram os clubes brasileiros, sul-americanos em geral, porque os clubes brasileiros viam no TPO, na venda de par de direitos econômicos, uma forma de sustentar, uma forma de gerar novas receitas. Então, por exemplo, para mim o caso do Neymar é o mais emblemático. O Neymar foi um case de sucesso do ponto de vista esportivo, porque o Santos, na época do Santos, porque o Santos conseguiu manter ele aqui até, se não me engano, 21 anos. Hoje em dia a gente vê aí o Endrick, o Rodrigo, o Vinícius Júnior saindo com 16. E por que o Santos conseguiu manter o Neymar? Porque quando chegou a proposta da época do Real Madrid, do Barcelona, ele falou, olha, eu não tenho dinheiro para te pagar a luva que o Real Madrid está oferecendo, mas olha só, ao invés disso eu vou te dar aqui 40% dos seus direitos econômicos, você está voando, você vai ser vendido daqui a 2 anos, 3 anos, e eu vou te vender daqui a 2, 3 anos, e lá você vai receber muito mais, porque você, em vez de receber um valor agora, você vai estar apostando em você mesmo. Então, toma aqui direitos econômicos, renova o contrato aqui, fica mais um pouco aqui, e lá na frente você vai colher os frutos. Acabou que, enfim, ele foi vendido, ele até negociou com uma empresa esse valor antes de ser vendido, mas o Neymar recebeu esse valor e foi o que segurou ele, ligou a Libertadores, ligou a Copa do Brasil. Não só isso, você podia negociar ali 10% de um atleta, 5% de outro, para manter, gerar receitas novas, sem a necessidade de perder o atleta. Porque hoje em dia é isso, se o cara quiser gerar receita nova, ele tem que vender os direitos federativos também, não só os econômicos do atleta. Então, na época, você tinha ali que, enfim, como eu falei, essa discussão longa, complexa, mas eu achei bem interessante que o texto original da Lei Geral do Esporte previa uma espécie de regulação em volta do CPO no Brasil. Acabou que isso tem aí o senador Carlos Portinho, que também é advogado desportivo, também talvez por conhecer melhor aí a esfera, a seara desportiva, fez uma emenda, número 51, ao projeto de lei, e aí trouxe aí a justificativa. Né? É vedado, por exemplo, pela FIFA, pela Federação Internacional, a cessão de direitos econômicos dos atletas. A prática envolvida no passado, que hoje é proibida, deu causa ao grande endividamento de clubes com terceiros, não sei se eu concordo, mas, e o domínio de ajustes estranhos ao esporte na direção dos contratos de futuros atletas, muitas vezes pré-decididos e somente por razões econômicas, não é uma crítica razoável, não sendo necessariamente melhor para o atleta. Importante, portanto, em respeito à autonomia das entidades e à autorregulação do esporte, que as organizações privadas do esporte, como já fazem verso do Instituto. Ou seja, ele passou a olha, a FIFA tem uma regulamentação, a CBF tem a regulamentação dela, não vamos cometer nisso, e foi o que colocaram aqui no parágrafo único. Então, em vez de ter 10 artigos lá, como você tinha inicialmente, reduziu-se a sessão de negociação, aplica-se o regulamento próprio de cada organização desportiva internacional, ou seja, tirou dele da reta, desde que eles regulam por isso, não vamos nos meter. É razoável, acho que, do ponto de vista jurídico, foi a melhor solução, mas, enfim, certamente daria aí um bom pano para a manga se tivesse sido aprovado o texto original. Bom, passando aqui para a discussão sobre o agente esportivo, que também é algo que
está agora mudando, né? Teve um novo regulamento de agente da FIFA, voltou a figura do agente. Basicamente, a Lei Geral do Esporte também respeita o que está previsto no regulamento da CBF, da FIFA, que é o que mudou agora, só que ele traz umas exceções que são interessantes, que podem até servir para muitos agentes aqui no Brasil, que eventualmente hoje em dia não conseguiram passar na prova, estão sem a licença ainda. Pelo menos a âmbito nacional, eles podem se aproveitar do que traz a Lei Geral do Esporte, que no artigo 95, parágrafo 1º, prevê que é facultado aos parentes em primeiro grau, ao cônjuge e o advogado do atleta representar, como otorgado expressamente, os interesses do atleta na condição de intermediadores do contrato esportivo ou dispensadores de sua carreira, sem necessidade de registro ou licenciamento de organização esportiva de abrangência nacional que administra e regula a modalidade esportiva e que pretende atuar pela federação respectiva. Ou seja, ela flexibiliza aí para os familiares, né, para o cônjuge, para o pai de família legal e para os advogados. Então, isso aí é muito interessante, porque hoje em dia, você, por exemplo, se o intermediário não paga, está vendo muito caso de, a FIFA já fez 2 provas, muita gente não passou, está desesperada porque se renovar um contrato ou o atleta fazer alguma operação com um clube e ele não está registrado, em tese, a licença da CBF de intermediário já não tem mais valor. E aí agora a Lei Geral do Esporte prevê que, se ele for advogado, ele pode apresentar sem licença. Então, a gente tem muitos agentes que são advogados, enfim, que tem um advogado na equipe, no grupo, e aí, pelo menos, a gente sabe como é que a FIFA vai considerar isso no internacional, mas pelo menos aqui a nível nacional, a própria lei de legislação nacional, a Lei Geral do Esporte, prevê que o advogado pode apresentar o atleta sem necessidade de licença. Então, enfim, esse é um ponto aí que pode causar algum problema no futuro, mas, por enquanto, é uma saída interessante aí para os agentes que eventualmente não passaram na prova, e mesmo depois que passarem na prova, enfim, a gente vê cônjuge, primeiro grau, irmão representando o atleta, em muitos casos, pai, e pelo menos aqui a nível nacional não vão precisar da licença otorgada pela FIFA. Bom, passando aqui já para também especificidades do contrato especial de trabalho esportivo, vou entrar aqui um pouco mais na área mais trabalhista, né? Mas, como eu falei lá atrás, a Lei Geral do Esporte prevê uma diferenciação para os atletas de futebol, né? Ela separa lá a modalidade de futebol, e aí no artigo 28, a Lei Pelé anteriormente previa que eram devidas a créditos remuneratórios, novas de concentração, viagem, pré-temporada e passão do atleta e partida, conforme a previsão contratual. Já a LGE esclarece que os créditos não serão devidos, salvo previsão contratual diversa. Então, que ela procurou afastar isso, que era uma questão que tinha muito, né? O atleta do clube entrava pelas ações trabalhistas milionárias, cobrando acréscimo remuneratório, adicional noturno, e agora a Lei Geral do Esporte, menos em tese, buscou, a menos que haja uma no contrato, ele não tem direito a isso pela especificidade do esporte, pelo atleta aqui no 97, não são devidos a acréscimo remuneratório, razão de período de concentração, viagem, pré-temporada fora da sede, passão de atleta em partida em prova equivalente, salvo previsão contratual diversa. Aí, obviamente, ela garantiu as férias do atleta, o abono de férias, e é interessante ver também que, em relação ao adicional noturno aqui, ela criou uma previsão diferente para atletas de futebol e atletas de modalidades não futebol. É interessante, a gente sabe que, enfim, no futebol, provavelmente, no dia de semana, o jogo da Globo, né, o famoso jogo da Globo, começa às 9h30, né, 9h45, chegou uma época C, e ela prevê que, para os atletas de modalidade de futebol, considera o trabalho noturno a passando de jogos de competições realizadas entre as 11h59 e as 6h59. E aí, se você for olhar no artigo que prevê para atletas em geral, às 10 horas da noite, não é mais às 11h59. Então, ela reconheceu que os atletas de futebol têm ali essa diferença, os jogos são normalmente tarde, então, em tese, às 11h09 já acabou o jogo da Globo, então não é final noturno, né? A previsão também é interessante, mas prevê o adicional de 20% noturno. Confesso que, nos terços casos de partida que tem apagão, que tem não sei o quê, é muito difícil ter um jogo, ter uma partida após 11h59. Bom, legislação de formação é algo que foi mantido nos conceitos gerais da Lei Pelé. O contrato profissional é limitado a um montante de 200 vezes o valor gasto, e o prazo de direito de preferência, 200 vezes o valor salário mensal do atleta,
é a maneira aí de proteger os clubes que investiram na formação do atleta. Para isso, eles seguem necessitando, para cobrar a formação, o certificado de clube formador, que é emitido pela CBF. A gente vai ver mais para frente quais são os requisitos que a Lei Geral do Esporte traz, mas a Iniciação de Formação traz ali, basicamente mantém o que já estava na Lei Pelé a respeito. E aí, outro ponto interessante que a gente está falando aqui de conflito com as normas da FIFA, né? No regulamento antigo, na Lei Geral do Esporte, na Lei Pelé, você tinha um conflito ali que você permitiu o atleta já com 16 anos assinar o contrato profissional e o prazo máximo poderia ser de 5 anos. E aí acabava gerando um conflito ali, porque a FIFA prevê que o prazo máximo do contrato de um atleta entre 16 e 18 anos são 3 anos. Então, o que acontecia na prática? Um atleta assinava, um atleta de 16 anos, assinava o contrato profissional por 5, só que chegava no final do terceiro ano, para a FIFA, esses 2 últimos anos não eram válidos. E aí que o atleta poderia sair para o clube estrangeiro. Tem casos, tem a experiência do CAIS, em caso do Bento Gonçalves, que ele do Rio Grande do Sul, que o atleta assim, reconheceu que, como o atleta saiu do clube brasileiro para um clube internacional, não reconheceu a partir do 4º ano do contrato e liberou o atleta e o clube não recebeu nada em razão da transferência do atleta. Recebeu, se não me engano, só o training compensation, assim, uma indenização por formação na época, mas não recebeu, por exemplo, indenização pela rescisão contratual, e ele, em tese, ele tinha mais 2 anos de contrato. E aí agora a Lei Geral do Esporte adequou essa medida, prevê que o atleta pode assinar a partir de 16 anos, e cujo prazo não poderá ser superior a 3 anos para a prática de futebol e a 5 para outros esportes. Ou seja, de novo aí, diferenciou o esporte de futebol. Por quê? Porque a FIFA prevê que são 3, então ela adequou a FIFA. Eu acho que assim, é positivo, sem dúvidas, eu até adequar. O problema é que agora, com 19 anos, em tese, o atleta já vai estar sem contrato. E aí, enfim, isso traz uma menor proteção para o clube, por mais que no passado você trouxesse essa insegurança jurídica em relação ao clube exterior, pelo menos a nível nacional, você tinha mais 2 anos, entendeu? Então, você protegia um pouco do assédio. Agora, a nível nacional, você também, o atleta está ali num clube menor, num clube de Série B ou clube de estadual, vem um clube grande, ele só tem que esperar com 19 anos até terminar o contrato e ele pega o atleta para ele. Tem essa formação ali, tem um direito de preferência que a gente viu, que vai ter que pagar uma indenização, mas... Mas acho que tem algum microfone. Maravilha. Enfim, mas tem essa nova previsão que, enfim, buscou adequar aí com o que está previsto no FIPA-RCP. A gente viu para receber, como eu falei, para receber o indenização de formação, os clubes seguem tendo que ter, como tinha na Lei Pelé, certificado de informador. Mas teve uma mudança interessante em relação ao clube formador, que eles adicionaram novos critérios, né? Ela atribui também como responsabilidade a aplicação não só pela CBF, como era antes, mas também pelo Conselho Tutelar e o Ministério Público, e ela restringe a manutenção de alojamento sobre certificados, bem como esclarece que o atleta de 14 anos pode se ligar a qualquer tempo do clube, sendo mais aplicável. E aí, qual a principal diferença? Na Lei Pelé, o clube ter um alojamento era um requisito para você conceder o certificado de formador. Agora, na Lei Geral do Esporte, para você poder alojar menores, você tem que ter o certificado antes. E aí o certificado tem que ser fiscalizado pelo Conselho Tutelar, pelo MP. E aí é claro que, enfim, o motivo disso foi a tragédia também lá do Ninho do Urubu, enfim, outras tragédias, não outras, não teve igual, mas teve outras denúncias de instalações precárias, mas principalmente lá do Ninho do Urubu, onde agora para alojar, você tem que passar para a inspeção da CBF, dos corpos de bombeiros, né, do Conselho Tutelar, do Ministério Público, ou seja, a lei procura ali garantir que esteja tudo em ordem, né, pelo menos transferir a responsabilidade não só para a CBF, para a Prefeitura, mas também para outros órgãos para que o clube possa alojar atleta. E aí, uma outra mudança, essa de modo mais jurídico, ele prevê que, se for abaixo de 14 anos, ele pode se desligar sem qualquer indenização. Então, só a partir dos... Porque a gente viu lá atrás que agora ele possibilita contratos de formação de 12 a 14, né, como não possibilitava antes. Só que aí segue aplicando só a partir dos 14 que o clube tem direito à indenização de formação, por entender que está muito cedo ali, o atleta está com 12, 13 anos, ele não precisa se vincular
não precisa estar preso a nenhum clube nessa idade, que é uma fase normal que o atleta ainda está ali, enfim, no início do seu desenvolvimento esportivo, no início da sua formação. Bom, dentre os critérios, destaca-se a gente laudos técnicos de segurança, a preocupação também com a questão do abuso de exploração sexual, que é algo que também tiveram várias denúncias nos últimos anos, não só futebol, em outros esportes. O clube tem que oferecer um programa contínuo de orientação contra o abuso de exploração sexual, qualificar os profissionais que atuam no esportivo para atuação preventiva de proteção às crianças e adolescentes, instituir também uma ouvidoria para denúncias de maus tratos, exploração de crianças e adolescentes no âmbito do clube. Sim, também bem bastante interessante isso para evitar, a gente teve escândalos vaginais, que já teve um tempo atrás, e aí a lei também procurou reforçar as medidas contra o abuso sexual de crianças e adolescentes, que, enfim, é a realidade. As crianças saem da cidade, vão para outro, moram no alojamento, não tem acompanhamento, e agora, pelo menos em tese ali, o legislador procurou garantir que tem o maior ensino, uma educação sexual ali para essas crianças, para que elas saibam, enfim, identificar e saibam numa situação dessa, e também procurar que os próprios funcionários do clube tenham educação, tenham um treinamento para esse tipo de situação, e além da ouvidoria para combater esse tipo de crime. E aí a Lei Geral de Esportes estabelece penalidade aos formadores que descumprirem as regras, todos os requisitos, tem uma advertência para promover a validação no prazo de 60 dias. Caso não promova nesse prazo, ele perde a certificação como formadora esportiva, não fazendo jus à obrigatoriedade e nem à anulação de formação. Então, assim, certamente para os clubes, a gente teve casos agora, o próprio Cruzeiro, quando estava numa crise financeira deixada ali na outra gestão, perdeu o certificado de formador, e isso foi trágico para o Cruzeiro também, porque eles perderam, se não me engano, o Estevão, né, para o Palmeiras, teve um outro atleta, Riquelme, também, que saiu para o West, e isso eram ativos do clube, que o clube tinha ali, podia futuramente gerar milhões, e vão gerar, principalmente para os novos clubes, e o Cruzeiro perdeu esse ativo sem receber um centavo, porque perdeu o salário do formador, que a gestão, assim, aquela bagunça que estava, acabou ignorando, mas acabou deixando de lado isso, e depois que a água chegou no pescoço para regularizar, viram que já era tarde demais e acabaram perdendo os jogadores. E aí pode chegar até aqui a suspensão do clube, né, em participações em competições esportivas oficiais vai ser no prazo seguinte. Então, ela reforça, porque no Brasil, no futebol brasileiro atualmente, você tinha ali poucas equipes, né, como você faz o formador. Você tinha ali, se não me engano, a última vez do CBF eram 50 equipes, assim, que você tinha as equipes de Série A quase todas, Série B a maioria, só que de Série C, D para baixo, você tinha muito poucos clubes. Você tinha alguns clubes empresa, alguns clubes mais bem estruturados, mas os clubes mais tradicionais, clubes que até disputavam competições de primeira divisão estadual, não tinham isso. E a Lei Geral do Esporte também ela quer que seja regra, não seja exceção, o festival formador, que não seja só dos clubes de elite, mas também todos os clubes, pelo menos os clubes mais profissionais, estruturados, que disputam competições no futebol brasileiro. Um outro ponto interessante também é a nova faixa de territorialidade nacional. Assim, como a gente deve conhecer um estudo do mecanismo, né? Em cada transferência do atleta formado no clube, e ele tem um período ali que antes era dos 14 aos 19, agora também é dos 12 aos 19, o clube tem o direito a receber uma percentual dessa transferência. A FIFA tem o mecanismo dela, que é aplicável a transferências nacionais. A Lei Geral do Esporte, que a lei anteriormente, tem um que é só aplicado para transferências nacionais. Então, quando um atleta sai, um clube teve o Alan, por exemplo, saiu do Atlético Mineiro, foi para o Flamengo, nesse caso, os formadores dele têm, mas quando ele foi para o Liverpool, por exemplo, aplica só o da FIFA, mas é interessante que agora a FIFA, agora não, faz 3 anos agora, a FIFA também tem que, em caso de transferência internacional, se um dos clubes for de outro país, também você paga. Então, por que você tem o Alan? Porque na transferência do Atlético para o Flamengo, o Liverpool recebeu, mesmo sendo uma transferência internacional, o Liverpool, por ele ter atuado lá até os 23, também recebeu. E aí você coincidiu o mecanismo, esse aqui, o da Lei Geral do Esporte, com o da FIFA numa mesma transferência. Sim, acontece nesses casos. E aí, qual é a grande novidade aí? Que agora se incluiu dos 12 aos 13 anos. E aí vai tudo em linha que a gente viu lá atrás, que
agora o atleta pode ter o contrato de formação com 12, com 13, e aí não faria sentido ele poder ter o contrato e o clube não receber nada por isso no mecanismo. Então você incluiu 12, 13, meio 0,5% para cada um, e aí no final você passou de 5% da transferência para 6%, para incluir esses 2 pontos aí. Continua dando maior peso para os 14 ou 17, que a lei considera que é a idade mais crítica, mais crucial de formação do atleta, mas pelo menos agora você tem um maior equilíbrio. E curioso que a FIFA prevê dos 12 aos 23, é muito mais largo da FIFA, e a lei brasileira previa antes dos 14 aos 19, que era mais curto, agora ampliou um pouco, mas continua melhor da FIFA. Eu acho que a FIFA é até muito longo, né? Ninguém mais forma até o 23. 23 o cara já está assim, formado, jogando, está no auge já, mas é o que a FIFA prevê para esse tipo de situação. Bom, e aí, de novo, saindo um pouco aqui do contrato de trabalho, né, do mecanismo, já indo mais para a parte comercial da Lei Geral do Esporte. A Lei Geral do Esporte permite expressamente publicidade de marcas de empresas de comunicação e uniformes de clube, ao contrário da Lei Pelé, que proibia essa prática. Era um artigo um pouco defasado da Lei Pelé, que proibia a empresa de comunicação de anunciarem em camisas de clube, mas, assim, na época, no contexto lá, era um outro contexto brasileiro, teve até uma polêmica lá do Vasco ter anunciado a SBT para rivalizar com a Globo na época. Ela entendia que o clube, a entidade, a televisão, né, a empresa de comunicação, como ela estava adquirindo os direitos, ela já não poderia também se patrocinar essa mesma competição, o clube da competição, mas agora, enfim, para mim não era um pouco defasado. A discussão agora é outra, a discussão agora é de empresas de apostas esportivas, né, que dominam o mercado de patrocínio nacional e tem ali talvez um certo conflito de interesses, mas o que era na época a aposta esportiva era a televisão, mas agora não tem mais isso, está permitido, enfim, é algo que acho que só atualizou uma discussão que não cabia mais. E aí também, de novo, como a Lei Pelé previa, a Lei Geral do Esporte prevê a possibilidade de distribuição de flagrantes, né, de highlights, né, de flashes da partida para fins jornalísticos. Então, mesmo que uma empresa não tenha o direito de transmissão daquela competição, ela pode usar ali, ela limita a duração a 3% da partida, limitada a 30 segundos, vedar a edição do mesmo programa, bem como após um ano da captação das imagens. Então, enfim, basicamente, se o jornal da Globo der transmissão, se a Record quiser transmitir, passar os gols no jornal dela, ela pode transmitir ali até limitado a 30 segundos, durante o tempo da partida. São aqueles flash para garantir o direito à informação, para que a informação não fique restrita só ao que tem o detentor da transmissão. É algo que já tinha na Lei Pelé, eles só assim, incorporaram, ali, fizeram pequenas alterações no texto, mas em geral incorporou o que estava na Lei Pelé. Direito à imagem do atleta, como a gente viu lá atrás, com frase de natureza civil. O interessante aí foi que na Lei Pelé a divisão não tinha essa divisão, né? Primeiro a imagem surgiu ali, os clubes falaram, olha, vamos fazer um contrato de imagem aqui, vamos explorar, isso já tinha no mercado internacional, e aí os clubes começaram a jogar muito dinheiro na imagem, porque por uma questão tributária, né? O imposto de renda, o imposto de renda sobre o salário do atleta é de 27,5%, né? Ali que o desconto, e o imposto da imagem, muitas vezes, se for pelo fim, depende, vai variar do tamanho da empresa, do salário, mas se for pelo simples, de 20% em geral. Então, assim, você tinha ali uma diferença de 7,5% de imposto, que era bom para todo mundo, né? O clube, o atleta preferia receber lá, o clube também recebia ali, pagava ali menos para o atleta, não precisava, às vezes, compensar, porque o atleta, às vezes, queria negociar um salário líquido, e aí o clube te garantia essa diferença. E foi feito dessa forma, começou a fazer, só que aí lá o CARF, né, que é o Conselho de Administração Fiscal, começou a abrir o olho para isso. Olha, vocês estão abusando, não sei o quê, não tem, não está tendo exploração da imagem, vocês estão botando muito valor na imagem, não pode ter salário. E aí, ao longo dos anos, a jurisprudência o CARF limitou a 60% via contrato de trabalho e 40% via contrato de imagem. Isso foi feito assim, e aí foi introduzido na Lei Pelé, em 2011, uma previsão do 2015 nesse sentido, e aí ficou assim por muitos anos, e os clubes meramente respeitavam isso, e aí mais um outro, algo que também voltou a incomodar o CARF, quando um atleta que jogava num clube de quarta divisão tinha imagem,
ou quando o atleta que tinha 16 anos estava na base, que nunca tinha feito um jogo profissional, tinha um contrato grande de imagem. O cara começou a falar, olha, qual a exploração real da imagem desse atleta? Se você usa ele para algum canal no YouTube, na rede social, você usa ele para de alguma coisa? E não, muitas vezes não. O clube de contrato de exploração de imagem, o escopo estava lá bonitinho, é um modelo de contrato, exploração de imagem, fins comerciais, utilização em DVDs, em pôsteres, em álbum de figurinhas, em redes sociais. Só que cadê? O clube nem tinha rede social, às vezes, não tinha nada. O atleta era muito jovem, nunca nem tinha estreado no profissional. Obviamente, o apelo de um atleta de 16 anos que está no sub-17, ele não tem apelo para poder ter a imagem explorada por 10, 20 mil reais mensais. É desproporcional. E aí o carro começou também a sinalizar e penalizar isso, esse tipo de situação. E agora a Lei Geral do Esporte, primeiro, ela aumentou para 50-50, o que é algo que, enfim, é bom para os atletas, só que vai ter que ver como é que o CAF vai reagir a isso, tá? Porque o CAF estabeleceu que era 50-40 e agora a Lei Geral do Esporte, tudo bem, que está na lei, a princípio você está seguro se o clube fizer isso, mas, enfim, o CAF certamente não gostou dessa notícia porque eles já tinham estabelecido que era 60-40 e estava sendo assim. E o segundo, prevê expressamente que pode ser explorado pelo próprio atleta ou cedido, explorado por terceiros, inclusive pessoas que ele é sócio, o que acontece muito, né? Justamente para pagar menos imposto, o atleta cria uma empresa, né? Cria uma microempresa para receber o direito de imagem, recebe por lá. E aí, enfim, ele é contrato de empresa cível e com deveres e condições inconfundíveis com o contrato de trabalho desportivo. E aí ele prevê expressamente quais são as possibilidades: divulgação da imagem do atleta eletrônico, criação de campanha de divulgação, participação nos eventos de lançamento, comemoração de resultados, lançamento de uniformes, enfim. E aí que está o grande chato que eu falei lá atrás. Agora a lei trouxe também uma previsão que deve ser efetivo o uso comercial da exploração de direito de imagem do atleta, de modo a combater a simulação e a fraude. É aquilo que eu falei, enfim, agora o clube atleta deve comprovar que realmente há exploração de imagem do atleta para justificar o pagamento de metade da remuneração dele via contrato de imagem, algo que o legislador se preocupou aí, né, nesse sentido. Esse aqui é um outro ponto interessante, que é a ideia de imagem coletiva, né, que é algo que já tinha muito. No futebol europeu, a gente pode falar que tem muito isso, né? O atleta, quando você cede, às vezes faz um contrato de imagem com um clube grande europeu, ele se preocupa em dividir o que é a imagem individual e a imagem coletiva. Muitas vezes a imagem coletiva, individual, o atleta tem uma participação nos próprios lucros. Por exemplo, se o clube vendeu para uma empresa para fazer a propaganda do anunciante, o atleta... Aqui no Brasil não tem esse hábito, mas lá fora tem muito. Então, se o Neymar é contratado para fazer uma patrocínio de uma empresa do clube, que não seja dele, o clube paga uma parte de royalties para o jogador. E aqui no Brasil não tinha isso, e aí muitas vezes o que acontece? Agora você dividiu o direito de imagem individual e coletivo. Mesmo que você, por exemplo, não tenha um contrato de imagem com um atleta específico, ou que esse contrato seja mais limitado, se você tiver no mínimo 3 atletas ou membros de comissão técnicas agrupados em atividade profissional, em campo ou fora dele, captados nos contextos, você pode considerado o uso de imagem coletiva e não individual. Então, você não necessariamente precisa ali ter um contrato, ter remuneração, porque, no final das contas, é isso, né? Você, por exemplo, o clube, às vezes, não tem o contrato de imagem com o atleta, é raro, mas pode acontecer. E ele queria postar numa rede social do clube, queria postar no canal do Clube TV lá, e aí o que ele considera assim, o clube não pode pegar a imagem só do atleta, fazer uma promoção com ele, mas se for um contexto ali, que ele esteja com outros atletas, que ele esteja ali num grupo, praticando atividade, você privilegia a imagem coletiva, e é um caso de imagem coletiva, uma imagem individual, então você pode explorar aquilo sem problema. Além do direito de imagem, tem a questão do direito de arena, que também era algo que já previsto na Lei Pelé, mas foi interessante ver que a Lei Geral do Esporte incorporou, que a gente chamava de Lei do Mandante, né, que foi algo que começou lá em 2020, com a medida provisória, depois foi incorporado a lei, e aí agora a Lei Geral do Esporte primeiro prevê que pertence às unidades esportivas mandantes direito de arena, que consiste em direito de exploração e comercialização de divisão de imagens, abrangendo a prerrogativa de negociar, autorizar ou proibir a captação, fixação, emissão e transmissão de produção de imagens por qualquer meio de evento esportivo que participe. Então, da entidade mandante de cada jogo a exploração de direito de imagem,
de exploração do direito de arena, a exploração do direito de transmissão daquela partida. Elas podem, obviamente, ceder esse direito para uma entidade de agitação do esporte, que acontece, por exemplo, com a Copa do Brasil, mas elas também podem ceder para uma liga, que é o que está sendo discutido, ser negociado agora. Não sei se vai para frente, mas pelo menos eles estão cedendo, eles estão negociando em bloco, né, que no final das contas é isso. Então, você vai ter ali, ao invés de negociar individualmente, porque esse é o problema, assim, essa lei do mandante tem suas vantagens e suas desvantagens, né? Vantagem que você deu mais liberdade para negociar seus próprios, sem depender de outro, mas no final das contas, para o torcedor, se cada clube negociasse os 20 clubes com 20 emissoras diferentes, seria uma confusão, tem muito caro para assistir os jogos. Então, o clube, até para valorizar o produto, se uniram. A ideia era uma liga, acabou virando um bloco de negociação, mas eles negociaram, cederam para um fundo, né, uma parte, pelo menos, para esse fundo explorar. Enfim, é algo que os clubes optaram por negociar de maneira coletiva, pelo menos parte deles nesse sentido, e isso é permitido pela Lei Geral do Esporte. Bom, e aqui já, final, aqui caminhando para o final, falar um pouco das questões, de voltar àquela questão um pouco de transparência, de corrupção. É muito interessante ver que eles, além daquelas exigências de governança, de compliance, eles prevêem exatamente algo que era uma lacuna no Brasil, que era o crime de corrupção privada, principalmente no esporte, né? Porque quando você teve lá as denúncias, por exemplo, teve algumas federações nacionais, de futebol, de vôlei, você faltava ali como enquadrar aquilo, como tipificar o crime cometido ali, porque vocês não tinham, porque a corrupção que a gente conhece é corrupção estatal, né? Corrupção ali que envolve dinheiro público. E esse caso, vocês eram entidades privadas, né? Que financiadas por dinheiro público, né? Financiadas só que como ela acontecia ali no âmbito da federação privada, você tinha uma dificuldade, você botava ali formação de quadrilha, botava, enfim, outros crimes, mas a Lei Geral do Esporte prevê expressamente o crime de corrupção privada no esporte. Então, está ali, artigo 65, lembra muito ali um artigo do Código Penal, né? Mas exigir, solicitar, aceitar ou receber vantagem indevida como representante de organização esportiva privada para favorecer a si ou a terceiros, direta ou indiretamente, ou aceitar por meio de vantagem indevida a fim de realizar ou de omitir ato inerente das atribuições, pena reclusão de 2 a 4 anos e multa. Enfim, basicamente isso, crime de corrupção privada do esporte, que já vinha nessa evolução, mas agora a Lei Geral do Esporte trouxe isso também, incorporou isso para o ordenamento jurídico, para a LEC esportiva, como a gente pode falar. Também criminalizaram outras questões, marca de emboscada, por exemplo. Tem basicamente a estratégia de divulgar marcas, produtos ou serviços com a fim de alcançar a vantagem econômica publicitária. Basicamente quando uma marca não patrocina uma competição, uma Olimpíada, Copa do Mundo, enfim, e ela tenta fazer alguma sacada de marketing ali para incluir aquilo, incluir o produto dela de alguma forma, relacionar com a tal competição. Isso é algo que era uma prática já muito comum e muito vista de maneira negativa no mercado, porque você acabava prejudicando o direito de quem pagou milhões para ter os name rights, para ter direito da competição. E agora a Lei Geral do Esporte prevê ali uma detenção de 3 a 1 ano, que provavelmente não vai ser detenção, vai acabar sendo cometido de multa, mas prevê que é um crime. Então, ele prevê também aqui, é interessante falar de que ocorre centralização da versão esportiva, motor de eventos, por de cada vincular o uso de ingressos de convite ou de qualquer espécie de autorização a acessos esportivos a ações de publicidade ou atividade econômica com o intuito de obter. Então, ele prevê, por exemplo, que obrigar alguém a ir com uma camisa de um determinado patrocinador com fim de marketing emboscado. Então, vou botar ali várias pessoas ali na primeira fileira com a camisa do meu banco, sendo que minha marca não é patrocinador da competição, então isso também foi considerado marca de emboscada e também prevê essa pena aí de detenção de 3 meses a 1 ano. Esse é o caso de marca emboscada por intrusão, né? Atraindo a atenção pública, é isso, você colocar ali várias pessoas com uma camisa igual, com um chapéu, com o que seja, para fazer uma publicidade, mesmo que você não seja patrocinador oficial da competição. Muito interessante falar, acho que esse é um tema bastante em voga, aí a gente teve agora esse ano a operação penalidade máxima, aí, né, que ficou muito famosa, enfim, suspendeu vários atletas do combate às manipulações de resultados por meio das apostas esportivas. A Lei Geral do Esporte prevê, ali no seu texto, que o governo, a administração pública federal, a entidade de infração,
devem atuar na prevenção e combate à relação de resultados esportivos. E aí, ela botou para quando com a administração pública federal estabelecerá parcerias com as ações esportivas e serviços regulatórios de esportes. E aí, agora, essa semana, enfim, super atual, não sei se vocês viram, enfim, semana passada, né, dia segunda, a CBF anunciou em parceria com o governo federal com programas justamente nesse sentido de combate à manipulação de resultado. Contrataram até uma empresa estrangeira, a Genius Sport, que é uma empresa especializada em identificação de manipulação de resultados. Eles têm um sistema que identifica quando um jogo tem uma aposta a níveis anormais para aquele jogo, ou uma aposta muito alta num determinado atleta, num determinado resultado. E aí eles identificaram, ainda não está em prática, mas eles anunciaram semana passada, quinta-feira, se não me engano, esse programa. Enfim, certamente vai ser algo positivo nesse sentido. E esse programa é inspirado, ele tem como base justamente esse artigo 177 da Lei Geral do Esporte. Além disso, e aí, assim, para mim é um dos grandes desafios do futebol brasileiro nos próximos anos, que é o fair play financeiro, que a gente não tem a nível nacional, mas a Lei Geral do Esporte tenta, pelo menos, privilegiar isso, tenta trazer ali que cada organização esportiva de maneira nacional que administra e regula a respectiva modalidade deve criar regulamento de fair play financeiro aplicável nas competições que promover ou complementar as organizações esportivas associadas ou filiadas. Então, está ali alguns critérios: equilíbrio financeiro, patrimônio líquido, limite financeiro de condição de atletas, limite para aporte de acionistas, garantia da continuidade operacional. Enfim, é algo que é necessário para o brasileiro. A gente vê em nossa realidade, é uma loucura, né? Muitos clubes que estão já acumulados em dívidas, já estão devendo bilhões, continuam gastando dinheiro para contratar jogador, aí não paga, vai adiando a dívida para frente. Enfim, chegou a ponto da SAF, que pelo menos veio salvar alguns clubes aqui no Rio, Botafogo, Cruzeiro, aí em Minas, próprio Botafogo e Vasco, em Minas, o próprio Cruzeiro, agora o Atlético também, que eram clubes que estavam muito afundados em dívidas, e a SAF veio para o respiro. Mas não adianta nada você ter esse novo respiro da SAF se você normalmente não estabelecer critérios de fair play financeiro, sabe? Um clube que tem uma dívida de bilhões, está devendo todo mundo, em tese, não, lá na Europa, não poderia ficar contratando, gastando mais dinheiro em contratações milionárias. Isso tudo é uma forma de se garantir ali até o equilíbrio da competição, né? Você tem muitos casos também desses mecenas, né, que investem dinheiro externo no clube, e até, enfim, não é crítica a nenhum clube específico nem nada, mas é a realidade que, em tese, se você pegar lá fora os exemplos de boas práticas internacionais, a Premier League, por exemplo, a UEFA, elas têm critérios que o clube pode ter receita externa, um controle de gastos entre o salário, entre a folha salarial e o que o clube está arrecadando. Então, enfim, isso tudo é controlado, e a Lei Geral do Esporte, e o Brasil não tem isso, já teve algumas propostas, já teve discussões. A própria Liga apareceu como uma oportunidade dos clubes criarem regras de fair play financeiro, mas a verdade é que não interessa, não é interessante para a maioria, pelo menos dos clubes brasileiros, não é interessante justamente porque eles sabem que, enfim, o fair play financeiro vai limitar a atuação deles, e os clubes não aprovam, e a CBF também não está se mexendo. Então, acho que enquanto continuar nessa situação, não vai ter um fair play, mas a Lei Geral do Esporte está para constar que a Lei Geral do Esporte prevê que essa entidade deve criar. Vamos ver como é que a CBF vai reagir a isso. Bom, interessante também, enfim, o último slide aqui, falar sobre combate à violência e discriminação no esporte. Algo que já vem acontecendo nos últimos anos aí. A própria CBF emendou o regulamento dela, o Regulamento Geral de Competições desse ano, já prevê ali uma série de medidas para combate à homofobia, né, a racismo, tem uma série de orientações que os árbitros têm que seguir, denúncias. Teve clubes punidos agora de até mano de campo por conta de cantos homofóbicos, clubes denunciados agora na TJD. E aí a Lei Geral do Esporte prevê, primeiro, que ela reconhece o conceito de torcida organizada, né, e prevê que a torcida organizada, que em evento esportivo promover tumulto, praticar violência ou praticar condutas discriminatórias, racistas, xenófobas, homofóbicas ou transfóbicas, ou invadir o local restrito com os competidores, que a gente já viu tudo isso aqui nesse Brasileirão, todo o artigo completo, ou invadir local restrito, será impedida, bem como seus casos ou membros, de comparecer a eventos esportivos por um prazo de até 5 anos. É algo que, enfim, já vem acontecendo, né? O Ministério Público aqui no Rio, posso dizer que a gente acompanha,
Enfim, as principais torcidas dos 4 grandes também já estão punidas, né? Não frequentam o estádio há um tempo. Mas era algo que uma iniciativa do Ministério Público que fazia isso. Agora a Lei Geral do Esporte prevê expressamente essa punição na instituição como, assim, aquele negócio, você está punindo o CNPJ no final das contas, né? Mas você, em tese, está proibindo também os membros dela, né? Então, o que acontece é que muitas vezes os membros vão, só que não vão sem a camisa, sem a bandeira, sem a faixa, mas agora a ideia é que você possa identificar também os membros, porque os membros têm que ter o cadastro, e aqui é feito, por exemplo, um controle de que para levar um bandeirão tem que ter 10 membros cadastrados, tem um controle, e aí se a torcida for punida, o difícil vai ser o controle disso. Eu acho que o Atlético Paranaense é um clube que, enfim, é um case de sucesso com biometria lá, que ele consegue identificar os torcedores punidos, mas no Brasil, no Rio, é mais difícil, né? Mas é algo que a Lei Geral do Esporte também trouxe aí para prever. E aí eles também, além disso, 201 prevê ele também que, além dessa possibilidade de suspensão, promover tumulto, praticar ou incitar a violência ou invadir local de competidores, atos auxiliares, pena reclusão de 1 a 2 anos de multa, ou seja, e aí não está falando de personalidade, está falando da pessoa física, né, do indivíduo, ele pode ser ali sancionado, ele pode ser até preso. E aí é interessante ver que ele bota assim, enquadrar as mesmas penas torcedor que, aí promover tumulto no raio de 5 metros, 5 mil metros, desculpa, ou seja, nos arredores do estádio, não é só dentro do estádio, quando a vida tiver briga do lado de fora. Aí portar ou transportar no interior da arena esportiva, em suas investigações, qualquer instrumento que possa servir para prática de violência, assim, faca, pedaço de pau, e participar de briga de torcida. Enfim, é algo que a realidade brasileira dessas violências mais organizadas. A Lei Geral do Esporte, como ela viu lá atrás, como substituiu o Estatuto do Torcedor também, ela traz algumas medidas para garantir a segurança no estádio, né, para garantir o maior controle desse acesso, para evitar a violência. O interessante é justamente isso, você tipificar crimes, né? Eu acho que o poder público tinha dificuldade de tipificar, de controlar isso, e a Lei Geral do Esporte melhorou o que estava previsto no Estatuto do Torcedor para melhorar até a definição, né? Melhorar o texto para incluir mais crimes, incluir práticas de homofobia, de racismo, de xenofobia, e também ampliar ali o escopo que você pode punir um torcedor por crimes de violência no esporte. Bom, acho que foi isso, galera. Bom, foi um prazer aqui. Eu procurei, enfim, abordar aí, de uma maneira geral, os principais temas. Óbvio que, enfim, são 200 e poucos artigos aqui, não estou um por um, mas acho que, sem dúvida, os que eu abordei aqui foram os mais interessantes, os que deram mais pano para discussão, e, enfim, que procurei trazer aí um breve resumo, e também um pouco de prática, né, de como está sendo aplicado, qual é a realidade do futebol nacional, que espero que tenha sido proveitoso, e estou aberto aqui para vocês quiserem qualquer pergunta, qualquer dúvida, ou mesmo debater algum artigo específico, deixando aqui também meu contato, meu e-mail, tem um QR Code também aqui que tem celular, redes sociais, tudo nesse sentido, então fique à vontade para continuar. Excelente. Primeiramente, só passar alguns recados. O João já mandou o link de presença para aqueles que precisam assinar. E o Renan agora vai encerrar a gravação também. Bem, mas